Bom dia, meus irmãos. Estamos, pela graça de Deus, iniciando nosso tempo de escola dominical. É um tempo precioso que o Senhor nos dá e você está aqui conosco para participarmos desse tempo de estudo, de edificação das nossas vidas. Lembremos do que o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Como você não pode vir ao santuário para ver a força e a glória do Senhor, faça do seu lar um santuário. Adore a Deus, pois agora os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, não neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram quando buscam a Deus com intensidade de coração. Que bom, né, pastor Marco, estarmos juntos nessa manhã. Mais uma manhã, né? Mais uma manhã, reverendo, na qual nós nos reunimos com o propósito de louvar a Deus, com o propósito de conhecer a palavra de Deus e de nos edificarmos, edificando com isso também o povo de Deus. Amém. Nós vamos ter nessa manhã um tempo de gratidão a Deus por aqueles que fazem aniversário. E nós temos aniversariantes desta semana, a nossa irmã Marta Helena, que é a presidente da nossa Federação de SAFs e é membro aqui da nossa igreja, uma irmã querida. Nós queremos louvar a Deus pela bondade dele na vida da nossa irmã Marta Helena. Também nós temos o Adonis. Adonis é filho da nossa irmã Vera, Adonis Oliveira. O Adonis é filho aqui da igreja, no momento não está vindo à igreja, não está demonstrando que tem amado o Senhor. Vamos orar pelo Adonis, agradecer a Deus por mais um aniversário que Deus está concedendo ao Adonis. Temos a Milena que está recém-chegada à igreja com a sua mãe. Nós louvamos a Deus pela vida desses queridos que fazem aniversário aqui da terceira igreja. Nós temos o Sérgio e a Thaís, que fazem aniversário de casamento nesta semana. Não sei nem quanto tempo já tem de casamento. Não é tanto, mas também não é tão pouco. Nós vamos estar orando a Deus pela vida do Sérgio, da Thaís, pelo aniversário de casamento. Nós vamos, de modo particular, pastor, o senhor orou semana passada pela sua mãe, que aniversariava. Ontem, né? Fez ontem. Dia 13, meu pai, dia 20. Então, uma semana depois, nós vamos estar dando graças a Deus pela vida do meu pai, o senhor José Dias Carneiro, fazendo 85 anos, pela graça de Deus. Vamos orar. Ó nosso Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, podermos desfrutar da comunhão contigo e certamente da comunhão com os nossos irmãos, mesmo não estando presentes na vida deles aqui agora, visualmente percebendo-os, mas o Senhor está presente na vida deles, como está também presente no nosso coração. Te damos graças, ó Deus, por esse dia em que as tuas misericórdias se renovaram. Queremos te exaltar, te bendizer. Queremos, ó Deus, glorificar o teu nome. Queremos te dar graças pela vida desses queridos irmãos que fazem aniversário nesta semana. Nossa irmã Marta, de modo particular, esteja abençoando a vida dela, a vida do nosso irmão Elcio, o diácono Elcio, o presidente da nossa junta. Também, ó Deus, a Micaela. Tu esteja abençoando estes queridos irmãos e dando, ó Deus, de modo particular ao Pedro, seu filho, o desejo de retorno aos caminhos do Senhor, que o Senhor possa atrair o coração do Pedro para perto de Ti. Ó Deus, oramos também em favor do Adonis, que tem tido, ó Deus, também esse distanciamento do Senhor. Ó Deus, abençoa a vida do Adonis, mas acima de tudo, gera no coração dele o desejo de andar nos Teus caminhos, de fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa a vida da Milena, que ainda nas fases da adolescência, ela continue com o olhar fixo em Jesus.
Abençoa, ó Deus, a vida do casal Sérgio e Thaís, que eles continuem firmados em Ti, buscando servir ao Senhor de todo o coração. E de modo particular, ó Deus, eu quero Te dar graças pela vida do meu pai, porque nesta semana o Senhor concede a ele os seus 85 anos de vida. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, pela vida do Teu servo, pelo exemplo que ele foi e é para cada um de nós. Continua dispensando a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre o nosso tempo aqui, abençoando a vida do André, a vida do reverendo Marto, esse nosso tempo de estudo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos, queridos, ler a palavra de Deus, Salmo 62, logo depois, hino 32. Então, vamos ler o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus era silenciosa, porque dele vem a... Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém. Vamos conduzir o nosso louvor a Deus, hino 32. Você pode acompanhar e cantar conosco. Sabem que não falhará.
maravilha, temos um Deus que é fiel, cuida de nós, e nesta manhã estaremos discutindo, estudando sobre a graça triunfa sobre as nossas precipitações. E o texto é de Juízes capítulo 11, do verso 29 ao 40. Nós não vamos lê-lo, pastor, nós vamos fazer uma abordagem dele à medida que formos discutindo a matéria, discutindo o assunto. E nesse momento, então, vamos orar pedindo a Deus que nos instrua por sua palavra nesse dia. Senhor Deus, te damos graças. O Senhor é bom, a sua misericórdia se renova sobre nós manhã após manhã. Amém. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de, nesta manhã, neste lugar, podermos abrir a tua santa palavra, ó Deus, e lê-la, meditar nela e buscar aprender sobre aquilo que o Senhor ordenou que fosse escrito para que nós apliquemos na nossa vida. amém. E nesta manhã, ó Pai, nós vamos aprender um pouco mais sobre as manifestações da sua graça. Ó Deus, Sua graça que se manifesta redentora, sua graça que se manifesta educativa. E é isso que nós queremos, Senhor, aprender para colocar em prática. amém. Obrigado, Deus. Peço-te, em nome de Jesus, que abençoe também a todos aqueles que nos acompanham nos mais diferentes lugares deste país. Amém. Pedimos que a tua graça que tem sido sobre nós se derrame também sobre os nossos irmãos, irmãs, amigos que estão conosco nesta manhã e que também em outros momentos, ó Pai, terão oportunidade de acompanhar, de assistir aquilo que nós vamos meditar nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor na certeza de que tudo quanto o Senhor faz é bom e faz para o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o assunto é a graça triunfa sobre nossas precipitações. Todos nós, num momento ou noutro, podemos ter uma ação precipitada. Eu sei que há muitas pessoas precipitadas em suas decisões. Há muitas pessoas que agem com precipitação. Você deve ter ouvido de alguém que foi à igreja, por exemplo, e participou de um encontro, de um acontecimento, de uma cruzada, de uma atividade evangelística e saiu dali dizendo que aceitou Jesus com muito entusiasmo. E sai declarando isso para todos, mas depois de uns dias ou meses apenas, essa pessoa desiste e volta à velha vida. Você já deve ter visto esse filme. Nesses 32 anos de pastorado, esse filme tem sido visto por mim quase que sempre. Então, pessoas assim, Jesus, por exemplo, mencionou essa experiência ao contar a parábola dos dizendo que pessoas que começam e são como semente lançada à beira do caminho ou em solo rochoso, especialmente do solo rochoso que não tem raiz, não participa, tomam decisões precipitadas. Não é verdade, pastor? E acontece de que muitas vezes se tornam piores do que antes. Porque antes não tinham interesse na igreja, não tinham interesse nas coisas da igreja. E começam a frequentar e por algum motivo se decepcionam, não são atendidos nos seus anseios, ou seus olhos se voltam para o brilho do mundo com maior cobiça e saem da igreja. E eu afirmo que se tornam pior pelo fato de que falam contra a igreja. Se antes não falavam e não frequentavam, agora não frequentam e falam contra. É aquela história da porca lavada que volta ao lamaçal, ou mais precisamente ainda, é aquela história daquele que o Senhor Jesus conta, daquele que estava possesso e é liberto, e como ele não coloca nada melhor, na sua vida, não se enche do Espírito Santo, o inimigo vem com outros companheiros para piorar o seu estado. Mas é o que acontece muito, e também já tive, apesar de um pouquinho menos, alguns anos a menos de experiência, uma década a menos, nós já tivemos muitas experiências, com sinceras e firmes, e logo depois se mostraram apenas um interesse temporário, uma emoção não calculada. Eu gosto muito de um artigo do bispo J.C. Ryle,
onde ele nos conclama a calcularmos o preço de uma decisão. Eu até utilizei esse artigo para escrever uma revista, praticamente, de escola dominical, onde a gente aborda essas coisas. Precisa calcular o custo. E, normalmente, em muitos casos, motivado por emoção, numa festa, num congresso, em alguma coisa assim, as pessoas tomam decisões, proclamam as suas decisões, mas não as sustentam, porque foram precipitadas, sem calcular o custo de seguir a Cristo. É verdade. Então esse cenário, ele é infelizmente comum e ele tem a ver, com certeza, com as ações precipitadas das pessoas, que o senhor acabou de dizer. Por isso, quando lemos a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 19, verso 22, o sábio vai nos dizer assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A precipitação é uma fraqueza humana que leva alguém a ser inconsequente e a realizar ações impensadas na caminhada da vida. Então, é este o assunto de hoje que nós vamos estar abordando. Não é verdade, pastor? Isso. E ações precipitadas geralmente vão proporcionar consequências que são difíceis de serem administradas. E, lamentavelmente, muitas dessas decisões precipitadas estão relacionadas com uma oferta do Evangelho que não condiz com o verdadeiro Evangelho. Venha para a igreja e todos os seus problemas serão resolvidos. O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Venha para a igreja e você não vai ter mais problemas no seu trabalho. O Senhor Jesus disse: se perseguiram a Ele, que é o Mestre, quanto mais a nós, os seus discípulos. Então, quando o Evangelho é genuinamente apresentado, o risco de decisões precipitadas é bem menor. Mas ele não deixa de existir, porque a precipitação, como o senhor bem disse, é algo da natureza humana. É da fraqueza humana, é verdade. Então, como já foi dito, essas ações precipitadas, geralmente elas trazem consequências muito difíceis e elas são difíceis de serem administradas. Por isso, a precipitação, via de regra, ela causa estragos, muitos estragos. Por quê? Porque tanto quem a realiza quanto aquele que é o seu alvo, o alvo da precipitação, não estão preparados para os efeitos. O cálculo da relação entre causa e efeito não é realizado adequadamente para perceber se deve ou não agir naquele momento. Quem é precipitado não pondera sobre as repercussões de suas palavras, de suas ações, e normalmente ele precisa fazer uma correção do desastre que foi causado por suas ações ou palavras precipitadas. Não é verdade? Exato. E um exemplo que nós temos nas Escrituras, um exemplo muito claro, muito debatido, é tão debatido que os teólogos, que os estudiosos, que os comentaristas divergem radicalmente sobre a análise desse texto, é de um homem chamado Jefté. A história de Jefté é bastante interessante e ilustra as consequências que podem ser irreparáveis de uma ação precipitada. Verdade. Então, olhando para este exemplo que está no Antigo Testamento, que é o caso do juiz Jefté, nós vamos ver a sua história, que está contada no livro de Juízes, nos capítulos 11 e 12. E nós veremos qual foi a decisão precipitada de Jefté, quais foram as suas consequências, e ainda nós veremos de que modo Deus amou a ele e de forma graciosa atuou sobre a sua vida por meio da graça triunfante, a fim de minimizar os efeitos da sua precipitação. Vamos entrar no contexto dessa história e nós vamos abordar especificamente os capítulos 11, versos 29 a 30 neste momento. Vamos começar verificando primeiro o que o texto trata sobre essa matéria. Então, apesar de Jefté ter feito um voto, a maioria dos estudiosos considera que o seu
ato foi impróprio. Jefté fez um voto, mas o voto se tratou de algo impróprio. Exato. O texto nos diz o seguinte, versos 29 e 30. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e a Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Que história, não é? Que situação. Trata-se de uma questão complicada, porque a lei, conforme vários textos bíblicos, como Levítico 18, 21, Levítico 20, verso 2, e os profetas, Jeremias 19, 5, Ezequiel 20, 30, 31, e capítulo 23, versos 37 a 39 de Ezequiel, condenam o sacrifício humano, especialmente no contexto da idolatria. A grande questão que os estudiosos se debatem é: Jefté, de fato, sacrificou a sua filha, matou a sua filha, ou sacrificou a sua descendência? Essa é uma discussão, e eu estive pesquisando, lendo diversos autores nesses últimos dias, e eles discordam. Por exemplo, alguns afirmam que Jefté, por estar num contexto de envolvimento com os cananitas, pelo fato de ser os dias dos juízes em que cada um procedia segundo achava melhor, ele de fato adotou os costumes da terra e sacrificou a sua filha ao Senhor. Entretanto, sempre que nós vemos no livro de Juízes o povo fazendo o que era mal, o próprio texto traz uma afirmação de que aquilo era mal aos olhos do Senhor. E nesse caso nós não temos essa afirmação de que o sacrifício da filha de Jefté foi mal aos olhos do Senhor. E um último detalhe interessante a respeito do texto é que o próprio texto diz que as filhas de Israel não choraram a morte da filha de Jefté, choraram a sua virgindade, o que muito provavelmente indica, e essa é a minha posição, indica que ela foi entregue para o serviço ao Senhor e passou o resto da sua vida sem ter relacionamento com homem algum, e isso
foi o fim da família de Jefté, porque ela era filha única e ela não teve filhos. O seu nome, então, desapareceu da história de Israel como família, embora Jefté seja contado entre os heróis da fé. É verdade. Então, o que nós podemos ver, na verdade, é que esta prática repreensível, ela era uma abominação promovida pelo culto ao deus Quemos, que era o deus ali dos Moabitas, o deus contra o que estava lutando, que também, por sua vez, era um deus amonita. No verso 21 do texto que nós estamos estudando, que é o capítulo 11, há uma declaração: o Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Então essa foi a vitória. E ao mesmo tempo, a lei também exigia que todo filho primogênito, todo animal primogênito fosse entregue ao Senhor, uma consagração ao Senhor. E a maioria dos animais primogênitos devia também ser sacrificados. Devia ser sacrificada a maioria dos animais. Mas os filhos primogênitos deveriam ser resgatados conforme a instrução de Êxodo, capítulo 13, verso 2, versos 12 a 15. Então fica implícito que o sacrifício de resgate pelos filhos eram substitutivos, indicando que o sacrifício humano era o conceito do qual essa prática havia derivado. Além disso, há um detalhe: a lei dos sacrifícios, em Levítico 27, afirma claramente quais eram os animais que seriam aceitos como sacrifício totalmente consumido, como holocausto. E esses animais são o boi, o novilho, o bode, a cabra, o bezerro e o pombo. Nenhum outro animal, e muito menos uma pessoa, seriam aceitos pelo Senhor como holocausto. Então isso nos leva a concluir que, de fato, Jefté foi insensato, fez um voto precipitado, né? Fez um voto sem levar em consideração as consequências, até mesmo em relação à própria lei do sacrifício, porque, veja bem, se ele tivesse feito esse voto de oferecer como holocausto ao Senhor o primeiro que viesse ao seu encontro, e viesse ao seu encontro um jumento, era um animal inaceitável. Então ele não poderia ter feito esse voto, até pelo próprio texto da lei que era conhecida, que já havia sido dada por Moisés, Levítico 27. Então há aí precipitação, né, e há insensatez envolvida. Com certeza. Mas a graça de Deus vai agir na vida de Jefté, já vinha agindo na vida de Jefté e continua agindo, e é isso que nós vamos continuar meditando e estudando nessa manhã. Pois então, o sacrifício humano, ele na verdade só é visto como algo aceitável aos olhos de Deus no sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, Jesus na cruz, porque o Senhor tinha em mente quando instituiu o sistema de sacrifícios, em seguida a queda. Era esta a proposta de Deus ao dar os sacrifícios no contexto dos sacrifícios da lei. Então, os atos de Jefté devem ser julgados segundo as leis referentes aos votos também, não só ao sacrifício, mas também aos votos, salvo poucas exceções, os votos precipitados, como Números capítulo 30 menciona, e até mesmo os votos feitos em decorrência de um engano, como Josué capítulo 9, eles devem ser honrados. Voto é algo que não pode ser quebrado. É difícil saber exatamente quais eram as opções de Jefté. Ele podia ou não podia fazer o que tinha dito. É possível que pudesse resgatar a sua filha com outro sacrifício, porque não era permitido usar a filha num sacrifício. Nesse caso, os seus anos foram claramente repreensíveis, os seus atos, as suas atitudes. No entanto, caso o resgate não fosse uma opção, devido ao seu voto insensato, como já podemos ver, precipitado, ele se viu obrigado a oferecer um sacrifício de natureza condenável ou a quebrar
um juramento feito a Deus. Então essa era a questão. E mesmo na lei dos votos, lá no livro de Números, é mencionado as condições em que um voto podia ser quebrado. Por exemplo, se uma filha fizesse um voto, o pai reprovando no ato, esse voto podia ser quebrado. Mas se não reprovasse no ato, deixasse para depois, teria que cumprir. Uma esposa fizesse um voto e o marido reprovasse no ato, também o voto era desconsiderado. Mas aqui nós não temos isso, nós temos o contrário, nós temos um pai fazendo o voto e a filha dizendo, seja tal qual votaste. A palavra de Jefté precisa ser cumprida, com todo o desgosto que ele teria, mas a palavra precisa de fato ser cumprida. E então nós precisamos conhecer um pouco mais quem é esse Jefté, não é? Porque, aliás, ele precisa ser realmente estudado por nós, porque a história de Jefté, ela consiste em um dos mais trágicos eventos ou acontecimentos das Escrituras. Jefté foi um homem valente, essa é a realidade bíblica, mas era rejeitado por seus irmãos, era rejeitado por sua madrasta, em razão de ser fruto de uma relação do seu pai com uma prostituta. Isso nós vemos nos versículos de 1 a 3 do capítulo 11. Então, a infidelidade de seu pai, a ambição dos seus irmãos e a ira de sua madrasta foram marcas constantes na personalidade deste homem chamado Jefté. Era uma história familiar bastante complicada, bastante confusa. Temos um pai infiel, temos irmãos ambiciosos, temos uma madrasta, ou a esposa do seu pai, que não o aceitava. Nós temos os irmãos de Jefté olhando para a herança de seu pai e expulsando, não o queriam ali para que ele não herdasse. E nós temos Jefté então sendo expulso de casa sem opção, socialmente rejeitado, familiarmente rejeitado, se unindo a um grupo de homens de comportamento reprovável. O texto de Juízes 11:3 fala que ele se reúne a homens levianos. Mas ele era conhecido por sua coragem, por sua ousadia, a ponto de quando os filhos de Amon vêm contra Israel para tentar recuperar as cidades que haviam sido tomadas alguns anos antes, a única opção que eles têm é procurar ajuda naquele que já os liderou uma vez. Então, de novo, vão até Jefté e pedem que Jefté os ajude lutando contra os filhos de Amon, que faça com que o seu exército, eles não tinham uma liderança apropriada para isso, que o exército de Israel se unisse no entorno dele para impedir a invasão que os amonitas estavam programando. Verdade. Então, o que a gente tem aqui é um fato muito curioso, né? Percebam que Jefté foi expulso da casa do pai por seus irmãos, e que não queriam incluí-lo na herança do pai, como já foi dito. Então ele passou a andar na companhia, como foi já mencionado em Juízes 11:3, na companhia de homens levianos, na terra de Tobi, uma região um pouquinho afastada da região onde ele vivia. E depois de uns anos, os anciãos gileaditas, eles foram buscá-lo e rogaram a Jefté que somasse forças contra Amon e que os liderasse no exército. Os amonitas, eles estavam pressionando Israel para a guerra e havia pelo menos 18 anos nessa pressão de guerra. E eles acusavam Israel de roubar terras que supostamente lhe pertenciam. Jefté então se tornou o chefe dos gileaditas e os liderou contra Amon, conforme diz o versículo de número 11 do nosso texto de Juízes 11:11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa.
E daí por diante, nós continuamos vendo a história. Exatamente. Uma coisa que se deve destacar a respeito de Jefté é que, apesar de ter toda essa tradição familiar bagunçada, de socialmente ter uma história não muito agradável, ele entendia uma coisa: a terra que o Senhor lhes havia dado era a terra do Senhor para Israel. As vitórias de Israel eram fruto da ação de Deus na vida do seu povo, na vida de Israel. Então ele chama os anciãos e ele chama o povo e ele coloca tudo isso como um propósito diante de Deus. A vitória, ele confia que o Senhor Deus vai lhe dar a vitória. Ele chama o Senhor como sua testemunha no relacionamento ou no acordo que ele faz com a liderança de Israel. E o fato é que o texto vai continuar nos mostrando que o Senhor Deus lhe concede a vitória. Interessante que a principal prova dessa confiança de Jefté em Deus é justamente o seu voto precipitado. Ele não diz, se eu tiver vitória, mas se o Senhor me der a vitória. Ele confiava em Deus. E essa é uma característica positiva no meio de um contexto profundamente complicado e com situações extremamente negativas. Ele confiava que o Senhor Deus lhe daria a vitória. Então Jefté revelou temor a Deus em suas decisões. Ele sabia que só obteria vitória contra os amonitas caso o Senhor estivesse com ele. O versículo 9 nos diz exatamente isso. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Ele estava certo dessa sua confiança em Deus. Por isso, fez o acordo com os anciãos, tendo o Senhor como testemunha, lá o versículo 11, que nós já lemos, afirmou isso. E Deus lhe concedeu vitória, e também ao seu exército. Isso já vai aparecer no versículo 32 do capítulo 11, já no momento. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então o texto nos informa que a derrota de Amon foi grande, mas era a mão de Deus agindo em favor de Jefté. Exatamente, como ele havia pedido ao fazer o seu voto. Ele diz lá nos versos 30 e 31. Se com efeito me entregares os filhos de Amon em minhas mãos. Olha só, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor me der os filhos de Amon. Ele sabia que por ele próprio, ele teria grandes dificuldades de alcançar a vitória. Mas se o Senhor o abençoasse, ele conseguiria essa vitória. E aí então faz esse voto precipitado, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Há muitas coisas preciosas que nós podemos aprender e praticar, colocar em prática nas nossas vidas, quando estudamos a história deste homem chamado Jefté. Então, o que percebemos, pastor, que obviamente o problema não estava em fazer o voto. Isso era natural para um servo de Deus, temente a Deus, fazer o voto. É como hoje, alguém que está com um desejo de dedicar a Deus algo da sua vida, daquilo que ele tem conhecido de Deus. Isso é possível fazer. Então, havia essa prática de fazer voto ao Senhor. Esse era um costume comum entre os servos de Deus. Nós encontramos Gênesis 28, 20, Levítico 7, 16, Levítico 22, 23, Números 15, 8. Práticas de votos. Não havia proibição quanto a fazer o voto. Levítico 27, 2, é claro, em instruir sobre a questão do voto. Qual era o problema do voto de Jefté? Foi a sua precipitação, não é verdade? Ele não fez um voto de acordo com o que a lei previa em Levítico 27. Nós estamos aqui querendo ensinar
para o passado, isso é impossível, isso é anacronismo, nós podemos aprender. Mas o que a gente poderia dizer é que um voto adequado seria: Senhor, se o Senhor me der vitória, ao chegar em casa, eu oferecerei tantos novilhos, oferecerei tantos cabritos, eu oferecerei aquilo que o Senhor tem pedido, em tal e tal quantidade. Esse seria o voto adequado. Não o que ele fez, que, como eu já mencionei, veio ao seu encontro a sua filha. Mas poderia vir um animal imundo, um animal impuro para o sacrifício. E ele não poderia oferecê-lo, e muito menos resgatá-lo. Ele teria um gravíssimo problema, irmãos. Verdade. Então, esse era o problema do voto de Jefté. Foi precipitado, né? Ele disse isso, né? De que quem primeiro à porta da minha casa me sair ao encontro. Ele certamente não pensou nas consequências. Quem que saiu ao encontro? Já sabemos, né? O texto nos diz que saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela a filha única, não tinha ele outro filho ou filha, diz o capítulo 11, o verso 34. Se você for pai ou mãe, como nós somos aqui, todos nós que aqui estamos, somos pais, devemos ficar imaginando o que se passou no coração de Jefté ao se lembrar do voto que havia feito ao Senhor. Olha que situação complicada, né? Alguém tomou uma decisão e agora o que fazer? E muito provavelmente ele não pensou que aconteceria dessa maneira. Aliás, se nós olharmos a história dos tempos antigos, sempre foi muito comum que quando os heróis de guerra adentravam nas cidades após as suas vitórias, as mulheres lhe saíssem aos encontros com festas. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 6. Então, era algo comum, só que ele foi, mais uma vez repetimos, né, foi insensato e precipitado. Não refletiu de que isso poderia acontecer e teve então que arcar com as consequências. Então, de fato, havia um sério pecado envolvido ali. Como, se olharmos agora, é um pecado sério que está sendo envolvido aqui. Porque sacrifícios humanos eram proibidos pela lei do Senhor, e Jefté, portanto, não poderia oferecer a sua filha em sacrifício humano. A única ocorrência bíblica que nós temos de sacrifício humano pedido por Deus foi o caso de Isaac, mas para provar a fé de Abraão. E é um sacrifício que não se consumou. Exatamente. E depois de provar da fé, Deus não permitiu, o próprio Deus não permitiu a realização do sacrifício de Isaac. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 22. Então, essa é uma questão séria. Nós vamos partir agora para o que nós podemos aprender desta lição, desta situação, deste momento de precipitação de Jefté. A primeira coisa que nós aprendemos é que a graça triunfa sobre o estilo de vida marginalizado de Jefté. A sua mãe não era recomendável socialmente, naquele contexto, era uma prostituta. Nem hoje. Apesar de hoje nós termos aí uma tentativa de tornar o pecado natural na nossa sociedade, mas continua não sendo natural. Então nós temos aí uma mulher de estilo de vida inadequado. Nós temos irmãos gananciosos. Nós temos a esposa de Jefté, do pai de Jefté, uma mulher irada, iracunda. Nós temos um homem infiel. E nós temos Jefté, após ser expulso de casa, se juntando com gente da pior qualidade possível. Homens levianos, como é descrito em Juízes, capítulo 11, verso 3, que moravam numa região fronteiriça, também marginal. O resultado é que, no meio dessas condições todas, homens indignos, sem princípios, mercenários, atrevidos, nós temos aí um período de educação de Jefté. Vai passar mais de uma década junto com esse povo, até ser chamado de volta. Então, costumes vão se estabelecendo ao longo de uma década.
muito provavelmente por estar em regiões de fronteira, ele também viu inúmeros sacrifícios humanos acontecendo entre os amonitas. O resultado é que a cultura de Jefté não era nada recomendável. Era uma cultura realmente marginalizada. Com certeza. Mais ou menos aí 18 anos, né? 18 anos. Então, após ter sido expulso por seus irmãos em razão da ganância deles, né? E nós já debatemos isso bastante, isso pela herança do pai. O que acontece é que Jefté busca e encontra refúgio com amizades nada adequadas. O que já batemos aqui, só reafirmando, é que ele se tornou amigo de homens levianos, já citamos a referência bíblica, isso na região de Nob, terra vizinha, e esses homens eram indignos, sem princípios, eram mercenários. Juízes capítulo 9, verso 4, também registra que Abimeleque aprendeu com esses homens levianos e atrevidos que também o seguiram. Certamente, Jefté não estava cercado por boa companhia, porque essa é uma questão séria, meus irmãos. Nunca é bom viver na companhia e andar no caminho dos ímpios. Não é recomendável se assentar com escarnecedores, como diz o Salmo 1, muito claramente. Todavia, de uma situação de repulsa por parte dos seus irmãos e de sua família, de uma situação de marginalidade, que é a situação que nós estamos vendo com homens levianos, Deus destacou e chamou Jefté para ser chefe de Israel para lutar contra os amonitas. Se havia por parte dos gileaditas preconceitos contra Jefté, Deus lhe mostrou que a vocação não é humana, mas divina. O povo de Deus teve de admitir, embora não quisesse fazê-lo, naturalmente, que Deus escolhe, por sua graça, pessoas que aparentemente não são dignas de serem consideradas líderes de seu próprio povo, e Deus escolhe, Deus chama. Claro que você não vai deixar a sua vida se estragar e depois dizer, não, Deus me chama depois. Não é essa a forma de conduzir a vida. Jefté é um exemplo de membro do povo de Deus que vai chafurdar no mundo. Mas ao mesmo tempo, ele vai ser, por graça de Deus, um exemplo de superabundância da graça sobre o pecado. Quando nós olhamos para a história de Jefté, nós também podemos observar a história de Paulo, blasfemo, insolente, assassino e perseguidor, principal dos pecadores, mas aquele em quem Deus agiu para mostrar, para evidenciar a riqueza da sua graça. Pedro nega o Senhor Jesus, Zaqueu, um publicano, Levi, um publicano, mulher surpreendida em adultério. Enfim, nós temos inúmeros exemplos de Deus agindo para restaurar aquele que normalmente seria considerado indigno de qualquer chance de restauração. Aliás, era essa a base da religiosidade farisaica. Ou é certinho, engomadinho, ou é religiosamente correto e tal, ok? Ou então a gente nem se preocupa com eles, é publicano, é pecador, é perdido, deixa para lá. E Jesus veio para buscar o que estava perdido. E Jefté é um desses casos, no qual o Senhor graciosamente vai restaurar um homem socialmente rejeitado, familiarmente banido e cercado de gente imprópria. Pois é, Deus era com ele e a graça do Senhor triunfou sobre todas essas fraquezas e tornou Jefté um dos principais dos juízes e um dos heróis da fé que o autor aos Hebreus vai mencionar naquela relação de Hebreus capítulo 11, lá no verso 32. Qual é a grande segunda lição? Antes disso, a igreja cristã não escolheria Paulo para ser um dos seus principais evangelistas no século I, mas o Senhor escolheu. Os anciãos não escolheriam Jefté para ser o seu líder, mas o Senhor o escolheu. A segunda
característico, a segunda preciosa lição que nós podemos observar aqui é que a graça de Deus triunfa sobre as escolhas erradas deste homem. Jefté agiu de maneira precipitada, mas a graça de Deus vai triunfar sobre as escolhas equivocadas que ele fez. Exatamente, e não há dúvida de que Jefté agiu precipitadamente, né? E em Provérbios 20, verso 25, nós lemos que laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. De fato, ao prometermos algo ao Senhor, nós criamos um laço. Deus não nos requer votos. Essa é a primeira declaração. Deus não fica dizendo a cada um de nós, faça um voto assim. Não, Deus não fica querendo votos. Mas Ele exige que quando você toma a decisão de fazer voto, que cumpra o voto que foi feito. Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 ao 5, há um ensinamento claro, e eu leio aqui na Almeida, corrigida fiel, quando diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Tem alguns que se apegam ao final do versículo, né? Melhor é que não votes do que votares e não cumprires, e digam que se arrependeram de terem empenhado a sua palavra. Homens de palavra dúbia, homens sem confiança. O que o Senhor está dizendo é: não te precipites, reflitas, e se fizeres, cumpra. Melhor que não faça, melhor que não faça nenhum voto. Mas à medida em que você refletiu as consequências, fez o compromisso, vai até o fim. Porque o ensino da palavra é que seja o nosso sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno, de um coração maligno, né, de uma situação de desprezo mesmo. Pessoas desprezíveis, como eram os amigos de Jefté. Pois é, Jefté cumpriu o que prometeu ao Senhor. Ele entregou a sua filha em sacrifício, conforme Juízes 11, 34 a 40. Um voto tolo, impensado, inconsequente, fez com que Jefté condenasse sua filha a ficar sem descendência. Mas Deus foi gracioso com ele e lhe deu um nome entre os heróis da fé, conforme já mencionamos. Ele foi comparado a outros grandes homens, como Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel e os profetas. A graça de Deus tornou grande o nome de Jefté. Samuel, em seu discurso às tribos, ele relembrou os feitos de Jefté, conforme 1 Samuel 12, verso 11. Eu queria destacar o seguinte: à parte a discussão se ele matou ou não a filha, embora eu já tenha expressado aqui o meu ponto de vista, de que o sacrifício da filha de Jefté era uma espécie de virgindade perpétua, o celibato vitalício. As mulheres choram a virgindade dela e não a sua morte. Mas, de qualquer maneira, se ela foi morta ou se não foi morta, já mencionei o meu ponto de vista, o fato é que Jefté ficou sem descendência em Israel. O fato é de que houve sim um grande prejuízo por causa de um voto precipitado. E é neste ponto que nós queremos nos ater. Houve um grande prejuízo por causa de um voto precipitado. Exatamente. Então, o nosso Deus, agora vamos partindo para a nossa conclusão, que precisamos lembrar aqui, meus irmãos, é que o nosso Deus torna pessoas imperfeitas, cheias de traumas e má conduta, e as faz novas, a fim de revelar a sua graça e a sua glória. Qual é a conclusão que nós chegamos neste ponto agora? Gostaria de ouvir o nosso pastor inicialmente, e depois nós vamos fazer as aplicações para concluirmos aqui o nosso tempo de estudo.
O que nós temos percebido em todos esses estudos dominicais é que a graça de Deus triunfa sobre tudo aquilo que nós somos capazes de fazer em nossa incapacidade de sermos obedientes, de sermos tementes ao Senhor, de sermos fiéis. Por isso, ao invés de confiar em nós mesmos, naquilo que nós pretensamente temos poder de fazer, o Senhor nos convida a confiar nele e nas suas manifestações graciosas de bondade e misericórdia para conosco. Então, o que nós podemos ver é que a vida de Jefté é um exemplo de que Deus usa as nossas más escolhas, Deus usa as decisões equivocadas do passado para nos ensinar sobre a nossa fragilidade e sobre a necessidade de estarmos atentos à sua voz. Eu há pouco lembrei, eu preciso colocar isso. Há muitos meninos que crescem na igreja com aquela ideia de que eu não tive nenhuma experiência fora, vou dar uma saída, vou fazer algumas coisas, depois eu volto. Por favor, não pense assim, isso é um caminho tolo do seu coração. Se Deus te deu a graça, meu querido irmão, de crescer no ambiente da fé, desenvolva a sua fé. Não fique tentando fazer experiências fora para tentar voltar. Isso não é o caminho que Deus está querendo fazer. Essas situações aqui são as situações em que a graça de Deus atua. Nós não devemos confiar em nossos próprios recursos, em nossas próprias ideias. Nós falhamos porque somos pecadores. Então nós devemos depender somente do Senhor. Devemos colocar todas as nossas escolhas debaixo da graça triunfante do Senhor, a fim de que, mesmo em nossas más decisões, nós sejamos poupados de nossa própria desventura. Meus irmãos, vamos colocar em prática algumas verdades da palavra de Deus. Talvez você precise hoje, diante dessa situação, analisar a sua vida. Você precisa fazer uma lista de algumas decisões erradas que você já tomou em sua vida. Quem sabe aí você está vivendo seus 25, 30, 40, 50, 60 anos. Precisa olhar para trás. Reflita de que modo Deus as transformou em ensino para você. Talvez em algum momento Deus redirecionou a vida. Reveja agora algumas de suas decisões no presente. Que tipo de decisão você está tomando agora? Pondere tudo diante do Senhor. Confie em seu direcionamento, em seu discernimento espiritual. Lembre sempre, a graça do Senhor triunfa sobre todas as nossas decisões, sejam elas acertadas ou precipitadas. Além disso, nós não podemos deixar de observar o seguinte: nenhum de nós, em sã consciência, óbvio, vai pegar uma faca e enfiar na própria mão. Nós já sabemos, nós não precisamos fazer isso para saber que vai doer, que vai sangrar, que pode ter uma infecção, nós vamos ter problemas. Você não precisa experimentar o mal para saber que o mal é ruim. Por outro lado, na história de Jefté e em vários outros exemplos da Bíblia, nós encontramos o ensino de que a graça de Deus, ela vai trazer restauração de vidas. Então nós também não precisamos ficar o resto da nossa vida remoendo uma escolha equivocada, uma decisão equivocada. O exemplo de Josué está aí para nós sermos prudentes, para nós sermos sensatos, para nós não sermos deliberadamente irrefletidos. Mas isso também não significa que nós não podemos obter restauração do Senhor. Josué se reuniu com homens levianos, mas ele termina a sua história entre os juízes de Israel. Talvez você tenha cometido alguns erros dos quais se arrependa. Então coloque-se diante do Senhor e o Senhor graciosamente vai fazer com que as suas escolhas do passado possam servir de instrução para a sua vida no presente, para o seu futuro e também, quem sabe, para a vida de outras pessoas. Eu sempre brinco com o meu filho quando a gente está fazendo alguma coisa, eu falo: filho, não faça isso. Ele diz: como é que você sabe? A pergunta dele sempre é: filho, isso não vai terminar bem. Ele pergunta: como é que você sabe? Aí eu tenho que falar para ele: eu já tenho tantos anos
eu já tenho experiência e outros já passaram por isso, por situações parecidas e não se deram bem. Então a gente sabe dessa maneira. E a história de Josué está aí para nos ensinar, para que a gente não precise passar pela mesma experiência, sofrer a mesma dor e as mesmas consequências. Com certeza. Nós no início do nosso estudo cantamos o hino 32 e agora nós vamos cantar o hino 156, que é um hino que deve ser lembrado por todos aqueles que lutam contra os seus temperamentos precipitados, seus temperamentos explosivos. Esse hino foi escrito em forma de uma oração por Katharine von Scheckel. Ela era membro da Igreja Luterana na Alemanha. Katharine compôs esse hino a partir de sua meditação no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pouco se sabe das condições e motivações que levaram Katharine a escrever este hino, mas ele tem sido grandemente usado pelo povo de Deus, especialmente em períodos de despertamento espiritual. O teor da confiança em Deus, mesmo nas horas de aflição, pode ser um excelente antídoto contra a tentação de agir precipitadamente. Vamos adorar a Deus e vamos colocar este hino 156 como a nossa oração final nesta manhã. Eis o Senhor ao lado, paz vem te leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Prossegue, amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, o trilho é estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, e o que é mistério há de aclarar-se enfim. Confia a sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, uma hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar, sem dor nem mágoas usarás cantando as alegrias do celeste lar. Descanso, agora pranto e dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor.
vamos orar juntos a oração do Senhor nesta hora. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Daqui a pouco, às 18h30, estaremos de novo trazendo a palavra de Deus desta feita, baseado no Salmo 71, do verso 1 ao 5. Deus nos abençoe e nos prepare para o culto que prestaremos logo mais à noite. Bom domingo a todos e até mais tarde.